pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Nosso papo hoje é Direito Espacial. Vamos conversar com a doutora Tatiana Viana, atualmente funcionária do Consulado Geral do Brasil em Roma, onde também concluiu o mestrado de Direito, Políticas e Instituições Espaciais, se tornando uma especialista no assunto. Doutora Tatiana, é um prazer te receber aqui e eu queria começar a nossa conversa falando da surpresa e do orgulho para mim, né, como jornalista, entrevistar uma pessoa de um conhecimento desse, morando fora do país e sendo a nossa tão vizinha Pirapora, tá? Então eu queria perguntar para a senhora o que é morar lá fora e de vez em quando poder vir beber da água do São Francisco. Prazer é todo meu. Fico muito satisfeita de estar aqui, de falar com toda a população do norte de Minas, porque é um programa que tem uma repercussão em todo o norte de Minas, sobre um assunto tão importante. Morar no exterior é sempre muito difícil, porque principalmente nós do norte de Minas, que temos uma relação familiar, né, de amigos muito sólida, muito profunda, então é difícil sair desse círculo, mas ao mesmo tempo é essa nossa formação que nos dá a base de sermos dignas e continuarmos, né, mantendo, né, os nossos sonhos, a nossa força em qualquer lugar do mundo. Isso. Eu queria perguntar para a senhora, por que a senhora resolveu fazer direito? Eu sempre quis estudar, engraçado, não direito propriamente, mas direito internacional. É interessante porque, às vezes, os amigos pensam, mas você, lá de Pirapora, lá do norte de Minas, sempre pensou, né, em questões internacionais, como é possível? Eu sempre conto uma história muito interessante, que é, lá em Pirapora, antigamente, quando eu era pequena, meu avô era maquinista. E o trem, a gente ia sempre para a estação quando o trem chegava. E eu sempre ficava imaginando onde dariam aqueles trilhos, né? E imaginava estradas, nós temos o Rio São Francisco, que deságua no mar. Então, para mim, os horizontes sempre foram muito abertos, né? Quase que infinitos, porque eu pensava, o rio deságua no mar, né? E o mar é todo um oceano, né, que banha todo o nosso planeta. Então, isso me dava sempre muita amplitude de pensamento. Isso. Agora eu queria perguntar para a senhora outra coisa. A senhora estudou na Unimontes, né, nossa faculdade aqui estadual, uma divisora, né, porque sim, eu acho que a história do Norte de Minas, ela tem antes e depois da Unimontes, né, que foi realmente um fator de desenvolvimento. Queria que a senhora comentasse para a gente, foi importante passar para a Unimontes e lá fora foi importante a senhora ter feito esse curso de Direito, ele foi referência para a senhora? Foi, muito. Eu agradeço muito à universidade. Uma universidade foi excelente porque, claro que o curso de Direito, ele é um curso que requer muito mais do aluno do que da própria universidade, porque é um curso de muita introspecção, de estudos, né? Mas a referência dos professores, o exemplo, né, da instituição é muito importante. E isso onde nos deu a mim e marcou muito. Me ajudou muito e é minha referência até hoje. A senhora recomendaria as pessoas certamente. Lá, e eu estive lá hoje e fiquei muito bem impressionada, como melhorou. Isso. Agora eu queria perguntar à senhora, a senhora começou fazendo uma especialização em Direito Público e Privado no Rio Grande do Sul. Eu queria saber como é que surgiu Roma na vida da senhora. Foi justamente lá em Porto Alegre. Muito interessante porque a Itália sempre me fascinou muito. Pela sua cultura, pela sua história, pela sua língua, pela música, também pela cozinha, né? Eu sempre fui uma amante de todas essas áreas. E eu sempre quis, conforme eu disse antes, né, essa perspectiva da internacional que eu sempre tive, eu sempre participei de grupo de mulheres, grupo internacional de mulheres, sempre já tinha viajado antes, e eu sempre tive vontade de passar um ano no exterior, fazer um ano de estudos, e a Itália foi a minha primeira meta. Mas quando eu estava em Porto Alegre, a Universidade de Porto Alegre, eles têm um convênio especial com a Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Então, eles queriam que eu fosse para a Alemanha. Eu falei, não, eu quero ir para a Itália. E aí, assim, eu contatei a Universidade de Roma III, que é a terceira universidade de Roma, e fiz a minha demanda era para estudar políticas migratórias. A minha ideia inicial era trabalhar com a nova imigração aqui no Brasil. E assim eu fui para Roma estudar políticas migratórias.
Tá. Lá em Roma, a senhora fez especialização em Direito das Migrações. Exato. E um mestrado em Direito, Políticas e Instituições Espaciais. Exato. Como é que foi isso? Pois então, das políticas migratórias para o direito espacial, né, foi interessante, porque está interligado, está sempre interligado. Mas era a minha necessidade sempre de inovar, de buscar coisas novas, e eu descobri o direito espacial e me apaixonei. Eu fiz a especialização e vi que o Brasil, apesar de toda a potência que nós temos nessa área, nós temos poucos especialistas. Então foi mais um motivo que me incentivou a adentrar nessa nova matéria, nesse novo ramo do direito internacional. Tá. Agora, o direito espacial em si, como é que foi, assim, que a senhora acredita que foi o dia, assim, qual é a origem na sua vida que te deu tanta certeza que você iria para essa área de conhecimento? Eu acho que foi... Você fala do São Francisco, das linhas férreas. Foi justamente isso. Quando eu vi que o direito espacial não só era estrategicamente importante para o nosso país, mas também diretamente atingia as populações, né, os benefícios que ele podia trazer às pessoas, como a questão, por exemplo, dos rios, depois nós vamos, a questão dos satélites, do sensoriamento remoto, né, da prevenção de acidentes, de catástrofes, né, e tudo isso foi um dos motivos também que me incentivou a estudar. Estrategicamente, para o nosso país, é importantíssimo. Um país da extensão territorial como o Brasil, ele não pode viver sem o direito espacial. Isso. Agora eu queria perguntar para a senhora outra coisa. É muito comum mulheres na sua área? A gente sempre pergunta isso porque, assim, o mundo tem muitos homens fazendo essas coisas, né? Mas, de repente, uma mulher brasileira, como é que é isso? Infelizmente, não são muitas. Não, é um mundo ainda dominado pelos homens, a do direito espacial. Inclusive, existe dentro do direito espacial um grupo específico de mulheres, das Space Women, que são de mulheres que estudam direito espacial, que se organizam para estudar, para se fortalecer, né, e marcar a presença feminina nessa área. As pessoas em Pirapora têm muita curiosidade quando você chega para saber o que você anda fazendo lá. Tem muitas, sim. Eles são sempre interessados, né? Que normalmente eles te fazem. Como é a vida em Roma, como é o trabalho no consulado, como é a vida da Itália. A Itália sempre produz uma atenção muito especial, fascínio, mesmo porque né? é sede, né, do Vaticano, Isso. nós somos um país católico, então é um fascínio muito grande. Então o interesse é muito grande pela minha experiência lá, e eu tenho muito prazer de contar e de conversar, até mesmo porque pelo trabalho que eu faço no consulado, que é um trabalho de assistência consular a brasileiros, né, eu até aproveito para até educar um pouco as pessoas para, né, a vida no exterior, as dificuldades. Então, é muito gostoso. Ok. Não saia daí, nós vamos para o primeiro comercial e voltamos já já. Nosso papo está apenas começando.